Muito boa noite para vocês, muito boa noite. É bom estar com vocês mais uma vez aqui no canal Paz e Bem, com o programa Espiritualidade e Diversidade, trazendo hoje um tema espetacular com a nossa querida Margarete. Vocês que não conhecem, no canal Paz e Bem é uma amicíssima lá do Sejus, então o Sejus invadindo o Paz e Bem, botando a sua bandeira, só para a gente brincar um pouquinho, não temos a bandeira, mas temos os sombreamentos aqui, ou as sobreposições, né? Então tá ali, ó, o Sejus aqui presente, mas de qualquer forma, hoje é o espiritualidade e diversidade, a gente volta com esse sombreamento natural. Vamos começar o Momento Solidário fazendo aqui, primeiramente, um meia-culpa, um esquecimento rápido que eu tive semana passada com relação às pessoas no Nordeste que sofreram perdas materiais muito severas e fora mortos por conta das enchentes ocorridas lá, especialmente no Recife, mas certamente outras cidades também sofreram. Fica a nossa solidariedade com essas pessoas e, mais do que nunca, a lembrança da necessidade de rever toda a organização das cidades brasileiras. E eu, pessoalmente, também me coloco nessa situação porque eu moro colado a um rio, o Rio Paquequé, que é o rio principal da cidade de Teresópolis, e, graças a Deus, aqui não me atinge numa situação em que eu estou, mas a gente não sabe até que ponto as chuvas no futuro poderão ser bastante delicadas no sentido de invadir e, de repente, levar outras casas, como elas já invadem umas casas, como acontece com a minha vizinhança aqui de trás, que é a do Caxangá, além de outros lugares também. Então, vamos agora saudar vocês que estão aí, antes de apresentar... vou colocar logo aqui, Margarete, minha companheira de Sejus. Bem-vinda, Margarete Santos, professora como eu, da área de letras como eu, trazendo também esse tema absolutamente legal, maravilhoso. Legal que ela não é LGBT, está falando de questões LGBT que muito legais também, e mais do que nunca, que a gente chama de interseccionalidade, que envolve LGBT e tem gente preta, que mais do que nunca tem uma história de vida fantástica, e se não fossem essas lutas, a gente certamente não teria hoje, por exemplo, a possibilidade de poder andar de mãos dadas, sair dos guetos e sermos nós mesmos, assim. E vamos falar aqui, né, bastante manifestações, senão daqui a pouco a gente se enrola. Agora na live do Sejus, saudar aqui Elisaura Bezerra, boa noite, Porto Velho, Rondônia, presente, maravilha, gente, acho que é a primeira vez que eu vejo alguém de Rondônia aqui, muito feliz de ter pessoas de todos esses lugares. Tueli Cainé, boa noite a todos, todas e todos, também companheira de Sejus, está sempre presente nas nossas reuniões. Alegria ouvir Felipe e Margarete, eu ouvi mais Margarete do que Felipe, porque Felipe aqui está mais aqui para ceder espaço para a gente falar desse tema que eu acho fenomenal e faz muita reflexão sobre a espiritualidade em geral, especialmente na empatia que a gente deve ter com o diferente, pelo menos falando de padrões da nossa sociedade. Ana Abraão, boa noite, Três Rios, Rio de Janeiro. Estive há um tempo atrás em Três Rios, uma cidade aconchegante, fantástica também aqui, no Rio de Janeiro. Ana Tereza Gomes Felipe, boa noite, beijos, Margarete. Margarete está espalhando também lá para um monte de gente, isso é ótimo também. Mais do que audiência, também a possibilidade de a gente poder conversar, debater, também sair espalhando. Kátia Jalco, minha amiga lá de Teresópolis, boa noite, Felipe. Ana Abraão, Margarete, amiga querida. Doris Madeira Gandes, também, nossa grande amiga, está aqui, boa tarde. A gente estava meio tardinha aqui em Teresópolis. Ana Tereza Gomes falando, a Elisaura conversando com ela. Jacira Araújo, boa noite. Margarete Santos. Fábia Mara dos Santos Prado, boa noite a todos. Josi Negreiros, está em todos, né, Josi? Está aqui no Paz e Bem, está aqui no Sejus, está ótima aqui também. Boa noite, Felipe, querida Marga. Elisaura saudando Jacira Araújo. Fábio falando também, Margarete, saudando Margarete. Ana Tereza Gomes Filho, boa noite, querida Elisaura. Marisa Ferreira, boa noite, Margarete. Sua amiga Marisa, do Rio de Janeiro, ansiosa para te ouvir. Olha que maravilha, Margarete. Para quem não sabe, estamos tendo hoje uma conexão internacional. Então, Margarete está se
sacrificando aqui, ficando até quase madrugada onde ela está para poder conversar conosco aqui. Boa noite, meninas. Ana Tereza, Elisaura, Jacira falando também. Elisaura Maria de Santos, boa noite para você, amiga. GCTD-CTDO. Valeu, Mag, pelo convite. Gilson, veja. Tá, Gilson. Então, vou tentar me gravar para lembrar que é o Gilson que está conversando com a gente também. Margarete, bem-vindo, Gilson. Dó Madeira Grande, Fio, Margarete, ansiosa por ouvir vocês. Ana Teresa Gomes, beijo, amada Jacira. Elisaura Lac, efetuado com sucesso. Gente, por favor, vamos também nos likes por conta dos algoritmos. Os algoritmos não são favoráveis a quem é de esquerda. Vamos lá. Ana Teresa Gomes Felipe, juntas somos mais fortes. E Elisaura Bezerra aplaudindo aí com a gente também. Aplaudindo é aquele do coração, eu estou na dúvida. Depois eu vou verificar, porque aqui, às vezes, no StreamYard não fica tão legal. Então, gente, com vocês, Margarete. Margarete, quando você quiser colocar o slide, é só falar, tá? Tá bom. Eu primeiro quero mandar um beijo para todo mundo que eu chamei, né? E as minhas amigas e os meus amigos vieram para não só segurar minha mão nesse momento, né? Da minha apresentação, que eu até brinquei com o Felipe, que eu tinha uma professora na faculdade que ela dizia que toda vez que ela iria para a sala de aula era como se fosse a primeira vez. E toda vez que eu vou bater um papo, né? Ou em algum evento, é também como se fosse a minha primeira vez. Então, eu agradeço a todos e todas e todes aqui pela presença e com grande alegria hoje eu venho aqui no Paz e Bem, no programa Diversidade e Espiritualidade, para falar sobre Madame Satã e Marsha P. Johnson. E o nosso tema, o nosso título, né, é um questionamento com o diabo no corpo. Aí, durante a nossa conversa, eu vou explicar para vocês o que seria esse questionamento. Felipe, como passou os slides? Agora eu vou passar para você aqui, todo mundo vai se iniciar com os slides que a Margarete preparou também para a gente, gente. Deixa eu tirar o banner, que aí fica melhor para todo mundo ver. Ah, tá bem. Aí agora eu que passo, né? Isso. Tá bem. Agora eu vou passar. Eu começo falando a respeito de Madame Satã e perguntando quem foi Madame Satã. Muitos de nós sabemos quem foi Madame Satã, mas as novas gerações, muitos não sabem quem foi esse personagem ou essa personagem da nossa história no cenário artístico e social do Brasil, e principalmente na Lapa, no Rio de Janeiro. Aí eu trago para vocês o João Francisco dos Santos, que ninguém o reconhece pelo seu nome de batismo, né? Todo mundo só o reconhece como Madame Satã. Se alguém fala quem foi João Francisco dos Santos, ninguém saberá. E o mito urbano. O João Francisco dos Santos, a nossa, né, Madame Satã, ela nasceu em 1900, em Pernambuco, 12 anos após a declaração da Lei Áurea, a suposta abolição da escravatura. E ele foi filho de um casal, né, que tiveram 17 filhos, mas o pai dele faleceu e a mãe viúva, com tantos filhos, o que ela fez? Trocou a Madame Satã, o João Francisco dos Santos, por uma égua. E ele foi trabalhar, ainda criança, numa fazenda, e nessa fazenda ele foi submetido a trabalho escravo. E lá ele conheceu uma senhora chamada Dona Felicidade. Pelo nome é muito convidativo, né? A Felicidade.
parecia que ela traria para ele mais oportunidades, assim como a escola, né, inserção na escola, uma vida melhor. Mas aí eles foram para o Rio de Janeiro. Chegando lá, Dona Felicidade comprou uma pensão e colocou o João Francisco para trabalhar, fazer todos os serviços domésticos que tinham na pensão. E insatisfeito, e também ele era submetido a alguns castigos, ele saiu de casa, daquela pensão e daquela situação de violência e também de trabalho escravo, e foi para as ruas. Nas ruas, lá, ele passou por diversas situações que nós já sabemos que viver na rua não é fácil. Passa-se por fome, por situações de falta de alimentação, frio, tem o abandono, tem as questões de violência. E ele, para se proteger, ele começou a se utilizar dos golpes de capoeira para não ser submetido a tanta violência que acontecia nas ruas. Aí, depois disso, ele conseguiu se manter financeiramente, foi viver numa pensão e sonhava com isso. Ele, aos 22 anos, começou a sonhar com o teatro de revista. Então, ele queria ser artista. E ele até era muito fã da Carmen Miranda, e até depois de passados anos, ele teve até contato com ela, com o Ari Barroso e até outros artistas famosos do Rio de Janeiro e do Brasil. Mas, durante esse período, a gente sabe que o nosso país, assim como no mundo, há certas pessoas que elas são submetidas a algumas situações de preconceito e segregação. E acontecia isso com o João Francisco, a nossa Madame Satã. Por quê? Negro, pobre e nordestino, ainda tem esse fator também, e ele era homossexual. E ele nunca deixou de negar essa sexualidade dele. Ele sempre disse que ele era gay, sempre falava que ele era bicha e viado. Mas aí ele até, naquela época, década de 30, no Brasil, o Estado Novo, havia a questão das leis, como a lei da vadiagem e até mesmo a lei que tinha da capoeira, dos golpes de capoeira, que as pessoas que se utilizavam desse golpe, porque vinha lá de 1890 essa lei, e ele, como ele se utilizava desses golpes para se proteger, ele sempre tinha alguns conflitos com a polícia, mas isso não acontecia somente com ele, acontecia com todas as pessoas que eram colocadas à margem da sociedade, como as prostitutas, as pessoas mais pobres, os negros, os favelados e também as travestis. E teve uma vez que a Madame Satã, ela participou de um concurso de fantasias de carnaval, que era o concurso chamado Caçadores de Viados. E nesse concurso, a premiação era dinheiro. Então, ele decidiu se vestir de morcego, porque o morcego era um dos animais típicos da região lá de Pernambuco, onde ele nasceu, da cidade natal dele. Então, ele se vestiu, fez uma fantasia com capa, máscara e lantejoulas, e com isso ele foi premiado. E depois, até desse concurso, ele participou de outro concurso e também foi
premiado. Mas alguns dias após essa primeira premiação, esse primeiro concurso que ele participou, houve uma confusão no centro do Rio. Quem é do Rio deve saber, que é no Passeio. É Passeio, né? Eu sempre confundo Passeio com a Glória ali, mas é É perto. muito próximo, é muito É. próximo. Aí ele estava ali no meio de outras travestis e haviam prostitutas, até pessoas mais pobres e negros, e a polícia surgiu naquele instante que eles estavam reunidos e levou todo mundo para a delegacia, porque sempre que se via no centro do Rio, principalmente ali na Lapa ou ali na Glória, a polícia levava todo mundo para a delegacia falando que era a questão da vadiagem. Então prendia todo mundo. E chegando lá, eles tinham que se identificar. E a maioria das travestis, elas se identificavam pelo nome artístico. E Madame Satã não tinha o nome artístico. E também ela não queria se identificar pelo nome dela real, né, de batismo, que era João Francisco dos Santos. Aí, chegando lá, o delegado lembrou dele, do concurso, né, dos caçadores de veados, e falou com ele: mas eu te reconheço, você ganhou aquele concurso, então agora eu sei qual vai ser o seu nome, vai ser Madame Satã, inspirado no filme com aquela atriz Cecile B. DeMille. Aí, aqui é a fantasia da Cecile no filme, em que ela aparece, né, com essa fantasia de morcego, e supostamente a fantasia de Madame Satã também foi um pouco parecida com essa. E a partir desse momento, ali na delegacia, com essa nomeação, ali saiu Madame Satã, com seu nome e reconhecida sempre com esse nome. E outro nome que ela era reconhecida era a mulata do Balocochê, porque o sonho dela era ser a artista da companhia francesa do Bataclan. E aí ela, de passar esses anos, apesar de todas as violências, e indo e voltando para a delegacia, né, tendo registro de ocorrência, só nisso Madame Satã foi 27 vezes presa, 27 condenada a 27 anos pela prisão, mas ela cumpriu 10 meses na Ilha Grande. E mais para frente eu vou contar o que aconteceu com ela após essa última prisão. Mas aí, após essa aparição e esse reconhecimento no concurso de caçadores de veados, lá da fantasia de carnaval, Madame Satã, ela aparece no espetáculo Loucos por Copacabana, que fazia parte do Teatro de Revistas do Rio de Janeiro. E lá ela saiu com o nome de mulata do Balocochê. E a partir dessa aparição dela no Teatro de Revista, ela foi a primeira travesti artista a se encenar no palco e num espetáculo dessa magnitude, né? E aparecer ainda no Teatro de Revista, no Rio de Janeiro, onde se circulavam os artistas de renome do Brasil e, naquela época, no Rio, que era muito famoso, o município e o estado também. E, com isso, ela... Mas antes disso, de todas essa trajetória artística, ela teve contato com ele também era travesti, mas ele se chamava Sete Coroas. E ele ensinou os truques com a navalha. Por isso que associam muito Madame Satã
também com relação à navalha, quando ela ia se defender. E muitas pessoas, porque a gente, no Brasil, os documentos que se tem sobre Madame Satã, e não é só Madame Satã, muitas das travestis no Brasil e outras personalidades negras, que sejam da música ou da dança, elas estão no registro da polícia. Não se tem muitos documentos. E Madame Satã tem esses registros, né, assim, palpáveis de escritos, ou os registros de ocorrências policiais, ou essa imagem que eu trago para vocês do jornal Pasquim, que em 1971 ela deu uma entrevista para o jornal e lá ela contando as histórias dela, e muitas histórias dizem que ela criou, que muitas coisas não aconteceram, não se sabe se aconteceu ou não na vida dela. E ela adotou primeiro uma criança, até no filme do Karen, deixa eu ler o nome, que é um nome estrangeiro, Karen Arnoy, ele que até de 2002, estrelado por Lázaro Ramos. Lá nesse filme, é um dos filmes de Madame Satã, que, lógico, a ficção ela nunca se depara realmente com a história real, a história biográfica da pessoa, da personalidade. No caso, o que a gente comenta aqui é sobre Madame Satã. Mas esse filme do Karen, ele traz muitos detalhes ricos, até mesmo nas biografias que eu li sobre Madame Satã, principalmente uma das últimas biografias redigidas e publicadas foi do jornalista Rogério Durste, e que ele fala, até na biografia, ele fala, no livro, ele fala assim: aqui eu não vou comentar nada sobre Madame Satã ficcional. Eu vou falar Madame Satã, o João Francisco dos Santos real, o que aconteceu realmente na sociedade e que nós conseguimos, com relatos de pessoas que conviveram com ele na época e até mesmo de alguns documentos. Mas o filme demonstra muitos fatos que realmente aconteceram na vida de Madame Satã. Até mesmo eu trouxe aqui essa imagem da cena do Lázaro, né, fazendo Madame Satã, e a criança, que é uma menina, que ele até adotou essa menina, hoje já é uma mulher adulta, tem filhos e netos, e essa moça que vivia na pensão. Por quê? Ele decidiu criar uma pensão que abrigasse as mulheres que viviam na rua e as que viviam na situação de prostituição. Mas acabou que a polícia achou que fosse um prostíbulo e bateu lá e começou a perseguir Madame Satã e querendo fechar a casa. E com isso, lógico que ele lutou e resistiu, como sempre ele lutava e resistia. E uma coisa muito interessante que ele falava é que ele nunca admitiria apanhar de algum policial ou no rosto, ou então que desse um chute no bumbum dele, como eles faziam antes. Ele até falava assim: não precisa de tanta violência, de tanta agressão, é só pegar a pessoa e levar para a prisão e prendê-la, e que lá se faça todos os processos legais contra ela. Agora, não há agressão, não há violência. E ele dizia, ele falava no presídio, né, em Ilha Grande: se me bater, se o diretor da prisão me bater, ele vai apanhar. Aí até uma vez o diretor o chamou para confirmar se ele falou, se ele havia dito que iria bater, que iria revidar. E ele falou: eu não menti, não, eu disse que eu bateria, e eu bato. E todas
Essas situações que perpassam a vida de Madame Satã com relação a esses golpes de capoeira, a navalha e algumas violências, são as que fazem com que até o sistema que submete todas essas pessoas que estão à margem, né, que são marginalizadas pela sociedade, fazem com que elas se protejam dessas violências, porque ninguém quer apanhar, ninguém quer sofrer toda vez que está na rua, principalmente década de 30. Madame Satã pegou ainda o início ali da ditadura militar no Brasil, né? Década de 60, anos de 64. Quem quer sempre sofrer alguma agressão e até mesmo tortura? Ninguém quer sofrer isso. E ele foi símbolo dessa resistência e também da militância com relação às pessoas negras e às pessoas que eram homossexuais, né, e travestis, e que eram pobres e eram nordestinas. Ele até falava que ele lutava por várias... Ele falava assim, eu estou enquadrado em várias questões sociais, porque eu sou negro, eu sou gay, eu sou nordestino e eu sou pobre. Então, são muitas questões de resistência. E quanto a Madame Satã, ele ainda, assim, supostamente, a gente fala, né, pela a linguagem coloquial e oral, que ele ainda teve sorte porque ele viveu 74 anos, porque a maioria das pessoas que são travestis no Brasil, elas não chegam nem aos 30 anos. Na atualidade, então, nem muitos chegam aos 25 anos. E ele ainda conseguiu, com muita resistência, chegar aos 74 anos, quando ele foi preso e foi para Ilha Grande, e de lá ele cumpriu 10 meses de prisão e não quis voltar para o Rio de Janeiro, e esteve por uma temporada lá, morou numa casa, fazia serviços até de limpeza como diarista ou empregada doméstica nas casas, né, dos moradores de Ilha Grande, e criou os filhos adotivos que ele teve. E depois que ele voltou em 71 para dar essa entrevista no Pasquim, e ele também teve câncer de pulmão. Aí ele ficou muito doente e veio a falecer depois de toda essa jornada, né? Ele faleceu em 1976. Deixa eu passar. Agora eu vou falar sobre a Marsha P. Johnson, que é outra travesti negra, ativista, e de também muita fibra e muita resistência, que veio lá dos Estados Unidos. A Marsha, ela liderou, junto com a Silvia Rivera, que era amiga dela, uma marcha e também eles falam que é uma marcha, mas também foi uma revolta de muita significância para o movimento gay no mundo e nos Estados Unidos, que repercutiu em todo o mundo esse movimento. E ela dizia, eu até trouxe a frase no inglês, mas no português ela dizia assim: queremos ver todos os gays terem uma chance de direitos iguais, como os heterossexuais na América. Acreditamos em pegar uma arma e iniciar uma revolução, se necessário. Ela... Deixa eu... para eu não me esquecer aqui de nada. A Marsha, ela nasceu em 24 de agosto de 1945 em Nova Jersey. E ela foi batizada como Michaels Jr. E nos anos 60 e 70, ela, junto com a Silvia Rivera, que era amiga dela,
elas frequentavam um bar se chamado Stonewall. E esse bar, ele era em Manhattan. E lá, no início, tinham direito nos Estados Unidos de frequentar alguns bares somente homens e héteros, e que fossem homens brancos também. Aí, esse bar, na década de 60, ele teve autorização de que que frequentassem, né, gays e lésbicas, e também negros. E no dia 28 de junho de 69, o que aconteceu? Porque esse bar, ele funcionava também com a proteção da máfia, que era a máfia italiana, que comandava aquela região naquela época. Então, no dia 28 de junho de 69, a polícia deu uma batida nesse bar. Mas antes, a polícia, quando ela dava batida no bar, ela não levava todo mundo. Ela levava algumas pessoas que estavam ali frequentando. E nesse dia, não. Nesse dia foi uma pancadaria geral, a polícia queria levar todo mundo para a delegacia. E as pessoas se revoltaram e se rebelaram. A partir desse dia, foram 10 dias de intensas manifestações. Nessas manifestações, lógico que houve resistência, e a polícia, como sempre, confrontando as pessoas. Mas não houve nenhuma morte e alguns feridos nessa revolta. Aí, após um ano dessa manifestação que houve no bar, no Stonewall, em 1970, houve a marcha, que era as pessoas nos Estados Unidos consideram que de lá surgiu a parada gay, que acontece todos os anos em Nova York, até no Brasil também, em São Paulo, na minha cidade, Juiz de Fora também acontecia, agora só acontece o concurso Miss Gay. Aí, lá, nessa parada, eles, nesse movimento, né, do Stonewall, eles se reivindicavam por direitos, que todos tivessem, que as pessoas LGBTQIA+, tivessem seus direitos validados. Aí aqui a imagem, né, da marcha e da Silvia, e elas segurando, né, uma faixa, pedindo esses direitos, que fossem validados esses direitos enquanto civis também, né? Porque a marcha, ela até dizia muito sobre isso, que ela falava que os homossexuais, as pessoas gays e travestis, elas tinham os mesmos direitos como qualquer ser humano. E ela, a partir dessa revolta de Stonewall, ela, junto com a Silva, elas criaram uma casa chamada Stars, a sigla, mas era Street Transvestite Action Revolutionaries. E foi fundada em 1970 e ela era um coletivo político radical. E o que elas faziam lá? Elas acolhiam as travestis que estavam em situação de rua e até criaram uma casa que chamava Star House, e nessa casa elas faziam assim, ou elas reservavam e pagavam hotel, ou elas alugavam um apartamento ou uma casa para abrigar todas essas travestis, ou até prostitutas, pessoas que tivessem, principalmente também algumas mulheres, que estivessem em situação de rua, passando por violência, por fome. Mas, para a gente manter uma instituição, principalmente uma instituição filantrópica, e naquela época não existia ajuda nenhuma, política nenhuma pública para ajudar essas fundações, essas ONGs, elas se mantinham por doações, e nem sempre todas as doações chegam.
Então, a marcha, ela, como ela, a maioria das travestis, elas antes se mantinham com o trabalho o trabalho sexual. Então, muitas vezes, com esse dinheiro e desse trabalho que elas mantinham essas casas. Até a Marcha, ela dizia, algumas pessoas perguntavam para ela assim, mas você tem emprego? Porque ela saiu de casa assim que ela completou o ensino médio, com 15, 16 anos e com US$ 15 no bolso. Aí ela e a família dela questionava, né? E ela falava assim: se minha mãe saiu de casa cedo, eu também posso sair com US$ 15. Mas aí depois ela viu como que era a vida, porque a vida era bem, para sobreviver, era bem complicado. E aí essa pessoa até perguntou a ela se ela tinha emprego, ela falou assim: eu sou negro, eu sou uma pessoa negra, sou travesti, como que eu vou arrumar um emprego, né? Para a gente seria um emprego de carteira assinada, numa empresa, como se fosse uma secretária ou uma recepcionista. Naquela época, década de 60, 70, não, era impossível isso para uma pessoa que era travesti. E a Marcha, a história dela sempre foi de resistência desde a infância, porque na infância ela já percebia que ela tinha a opção sexual dela era voltada para o feminino, porque ela mesma gostava de fazer os vestidos dela, e na escola até ela era um pouco reprimida por causa dos amigos, e aos 13 anos ela até foi violentada por um adolescente e abusada, né, por um adolescente. Então, a partir daquele momento, ela ficou um pouco assustada e parou até um pouco de usar os vestidos, mas ela era muito vaidosa e muito também amiga, acolhedora, todos os amigos dela. Já extrapolou o tempo, Felipe? Eu já Não, estou. não, é só um toque que eu queria te dar, Tá, sobre a questão que você usou um termo, que é, na casa, é a identidade de gênero. A identidade de gênero dela é feminina. Só isso. tá, desculpa. Então, ela. Não, porque eu começo a falar e eu disparo, né? Porque eu penso uma Também coisa, só assim. eu quero falar tudo, mas eu já estou quase acabando. Mas a marcha, aí nessa questão dessa revolução que aconteceu com o Stonewall, e de lá esses coletivos foram, a partir dessa revolta, diversos coletivos começaram a surgir, e muitas pessoas dizem que foi o primeiro movimento gay que surgiu nos Estados Unidos, mas tiveram outros que vieram bem antes, em outras cidades, em outros estados, e que partiram também de algumas casas artísticas ou até mesmo bares e cafés. E quando foi em 1992, a marcha, encontraram o corpo da marcha no rio Radisson, e o corpo dela ficou na borda, né, do rio por diversas horas. A polícia veio e disse que investigou e que ela havia cometido suicídio, mas todos os amigos dela diziam que era impossível Marcia ter cometido suicídio, porque ela era uma pessoa com a mente muito leve, sempre determinada em querer ajudar a todos, muito amorosa e de bem com a vida, queria muito viver, queria ajudar muitas as pessoas, principalmente as travestis, e era uma época, nessa casa, ela ajudava até as pessoas com HIV, e de lá partiram outras, por causa dessa ideia dela, partiram outras ONGs para ajudar também as pessoas que tinham, né, o HIV. Então, em 2017,
Até quem tiver interesse pode olhar na Netflix, que tem um documentário maravilhoso que se chama Morte e Vida de Marsha P. Johnson. E esse documentário, lá tem a Vitória Cruz, que ela é uma mulher trans, e ela investigou com recursos próprios a morte da Marsha, porque ela entrevistou diversas pessoas, porque ela desconfiava de que a Marsha foi assassinada, assim como diversos amigos dela, e que ela não havia cometido suicídio. Até hoje não se tem nenhuma resposta de quem realmente assassinou a Marsha. O que se sabe é que ela realmente fez muita falta, principalmente para os amigos dela, os familiares. No documentário é muito lindo, porque a Vitória visita os familiares, os irmãos da Marsha, e comentam, né, como que a Marsha era. Aí ela era isso tudo, e que ela conhecia artistas, vários artistas, ela foi até modelo, né? E ela era muito vaidosa, gostava muito de, assim, muita roupa, muito brilho, muito vestido. Então, os irmãos dela não sabiam que Marsha era um ser tão iluminado e tão, assim, de uma magnitude tão grande em querer ajudar o próximo, porque dizem que ela, se ela, o que a roupa que ela tivesse, se alguém não tivesse uma roupa, ela tirava o casaco e o sapato e doava para aquela pessoa. Então, Marsha Jones, o P eu tenho que explicar para vocês o que o P significa. Eu anotei porque é em inglês para eu não esquecer. Deixa eu ver aqui onde eu anotei. O P significa não se preocupe. Por quê? Porque sempre as pessoas questionavam ela: mas você é travesti? Você é gay? Aí ela falava: não se preocupe. Porque as pessoas, elas não precisam. A gente tem uma mania de querer identificar o outro ou pela sua sexualidade, ou pela sua raça, né, pela sua cor, ou pelo seu gênero, se é mulher cis, se é mulher trans. A gente não precisa se preocupar com isso, a gente tem que se preocupar em fazer com que prevaleçam os direitos para todos e que se haja políticas públicas para que todos possam viver bem em sociedade. Aí, nesses meus estudos, eu fui lá no site, né, da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, ANTRA, que é a sigla. E eles fizeram um dossiê em 2021, colhendo dados de 2017 a 2021. Gente, o nosso país, o Brasil, é o que se mata mais travestis. E também LGBTQIA+. Eu até olhei para pegar na data, para passar aqui para vocês, com relação aos Estados Unidos. Deixa eu olhar aqui minha cola para eu poder falar para vocês dos Estados Unidos. De 2017 e 2021, nós tivemos 781 assassinatos. Todo dia morre uma travesti no Brasil. E em São Paulo, esse número é um dos mais elevados. E todos têm relação à transfobia, né? E à LGBTfobia também, porque há diversas pessoas que são preconceituosas e que reagem o preconceito delas com relação a disparar na violência, né, no corpo dessas pessoas. E essas pessoas são assassinadas. E nos Estados Unidos, em 2020, até abril, de acordo com a Human Rights Campaign, 15 pessoas foram mortas. Até abril de 2020. A gente, até 2021, 781 pessoas assassinadas. São muitas pessoas.
E em 2020, aí eu peguei o número para saber, só 2020 no Brasil, foram 175 pessoas. 175 pessoas, perto de 15, né? A gente precisa, assim como tem no Brasil, a gente fala, nos Estados Unidos também, que a gente fala que não basta ser racista, tem que ser também antirracista. Da mesma forma, a gente tem que também ser com relação às travestis e às transexuais. A gente tem que pegar a causa delas e a luta delas e juntos podermos enfrentar toda essa violência, porque os números são altíssimos, e não são números, são pessoas, pessoas que têm família, né, que são filhas de alguma mãe e de algum pai, que têm irmãos, né, que têm amores, que têm amigos. A gente tem que pensar isso. E agora, na atual situação que estamos no nosso país, esse índice de assassinados tem aumentado cada dia mesmo, 24 horas por dia, são mais de uma pessoa, trans ou travesti, que é assassinado nos estados brasileiros. Então, a gente precisa pensar sobre isso, e não é só esse mês, são todos os dias. Eu, como mulher negra e mulher cis, sou professora, venho de família pobre, meus avós, né, foram trabalhadores rurais, e é uma luta constante com relação à minha condição de mulher negra. Imagina quando se é travesti ou trans negro e pobre nesse país. Dobra ainda mais, né, as questões de luta, de resistência. Aí eu trouxe, só para finalizar o nosso papo, já ir finalizando, e eu coloquei esse título, Diálogo para a Mudança. Eu pensei em trazer diversas imagens, mas eu quis trazer dessas mulheres trans e travestis que elas estão agora invadiram, né, a política. Foram 294 candidaturas em 2020 de mulheres travestis e trans. E isso não foi à toa. Foi por causa do cenário em que vivemos, de tanta matança, de tanto genocídio, de tanta transfobia, ódio, preconceito. Essas mulheres se dispuseram a tentar mudar e fazer também muita diferença. E foram 25 eleitas. E a maioria delas eu até sigo, vivo mandando mensagem pelas redes sociais, conversando, buscando saber com relação às lutas delas, às pautas e os projetos delas. E essa daqui, que eu nem sei se o mouse aparece para vocês, que está no meio, é a Kátia. Não aparece, Kátia não. Tapete, hein? Não aparece, não, mas aí você pode Mas falar que tá no meio mesmo, essa foto do meio, né? é a Kátia Tapete. Em 1992, ela foi a primeira travesti eleita no cenário político brasileiro. Ela foi a primeira travesti vereadora do município de Colônia do Piauí, a 300 quilômetros de Teresina. E em 2004, ela foi eleita vice-prefeita da cidade dela. Quem tiver interesse, no YouTube tem o documentário sobre a vida dela. Se chama Kátia, o documentário. E foi produzido pela Carla Holanda, de 2012. E ela hoje está com 70 anos, mas ela continua fazendo os trabalhos dela, as ações sociais no município, nos arredores lá do Piauí, e sempre direcionado às causas LGBTQIA+, e também às questões raciais e sociais. E aqui eu trago para finalizar com vocês 2 frases. A primeira é da professora Meg,
que eu gosto muito do estudo dela. Ela é uma professora universitária da Universidade do Paraná, na área da educação, e a tese dela foi sobre o nosso título do nosso bate-papo, que é como com o diabo no corpo. Por quê? A professora Meg, na tese dela de doutorado, ela fala que, e até na biografia da Madame Satã, sempre falam, né, quando é uma travesti ou uma pessoa que é intitulada gay, né, ou homossexual, as pessoas falam, nossa, parece que essa pessoa está com diabo no corpo. Então, lá no trabalho da professora Meg, ela fala com relação a essas expressões que são ditas várias vezes com relação às travestis e às pessoas trans, e que elas parecem que estão possuídas, né, com o diabo no corpo. Gente, ninguém tem o diabo no corpo, elas não estão possuídas. São seres humanos iguais a quaisquer um, que querem o direito de transitar na sociedade, terem uma vida como de qualquer pessoa, com emprego digno, um salário digno, terem as suas famílias e viverem longamente, como todos nós queremos. Aí a professora Meg, ela fala assim, eu existi, eu existo e vou continuar resistindo. E Madame Satã, ela falava assim, mas o que devia fazer? Tornar-me um covarde só para satisfazer as pessoas deles? Deixar que fizessem comigo o que faziam com as outras bichas, que viviam apanhando e eram presas todas as semanas só porque os policiais achavam que as bichas deviam apanhar e fazer a limpeza de todos os distritos e de graça? Não, eu não podia me conformar com a situação vexatória que era aquela. Eu achava que ser bicha era uma coisa que não tinha nada demais. Eu era porque queria, mas não deixava de ser homem por causa disso. Então, eu encerro por aqui, agradecendo a todos que vieram, a todos os meus amigos. Eu estou vendo umas carinhas ali de alguns amigos. Eu estou super feliz por vocês terem me abraçado e terem compartilhado comigo esse estudo que eu já venho fazendo, né, pesquisando já há 6 anos, Madame Satã, e há 2 anos a Marcha. E a história dessas personalidades, dessas travestis que vieram antes e hoje elas estão aí com esses ensinamentos, fazendo com que essa nova geração possa frequentar as universidades, igual a professora Meg, que tem frequentado, a nossa Sara Wagner, que até eu estou vendo o Roberto, lá da 247, e a Elisaura também, que fica lá comigo, no Giro das 11, quando tem a Sara. São essas pessoas que vieram antes, que fazem com que hoje elas estejam aqui conosco, compartilhando todos esses saberes, essas vivências, e fazendo com que a gente segure a mão delas e estejamos juntas com elas na luta, para que elas possam viver e terem seus direitos. Diga-se de passagem, emocionada, né, Margarete? É muito forte. Deixa eu só ver aqui. E com detalhe, né? A Sara agora tem um programa próprio. Agora é programa de travesti. Eu achei muito interessante essa questão de E a reforçar. Meg foi semana passada. Nossa, que barato, gente. Que barato. Gente, muito, muito, muito comentário mesmo. Deixa eu ver onde eu parei, que tem mais de 70 comentários, desde que começou aqui a exposição. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver onde eu posso começar aqui. Que eu gosto de ler tudo. Hoje vamos tentar ver se de repente dá para a gente ler tudo, se a gente vai
Por exemplo, porque virou uma reunião de família aqui, né? Reunião, todo Ah, mundo aqui é? se reunindo. Eu tô Eu vendo vou. aqui, eles conversando entre eles. E eu já vi minhas amigas da pós, lá na Téssia, Fábia, vi meu vizinho Marcos, minha amiga Lilian do Rio, aí, ó, ela aí. É, boa noite, meus queridos Margarete, minha amiga. Jacira Araújo, boa noite. Lilian Rangel. Aí, vou tentar ir direto, aqueles que dizem diretamente a gente, porque tem muita coisa que ficou entre as pessoas. Ó, Eles. Jacira, bem-vinda, boa noite, Felipe, Salvador, Bahia. Márcia Feira, boa noite, querido Felipe e Margarete, diretamente de Lumiar, Nova Friburgo. Vou estar para uma passadinha amanhã, aniversário do meu sobrinho, devo dar uma passadinha, mas não exatamente em Lumiar, mas eu ficar ali por próximo. Tem que ir rapidinho voltar, que no dia seguinte eu estou aqui. Lília Paz, A 72015, Lili. boa noite. E aqui, também boa noite, minhas amigas, vai mencionando todo mundo. Deixa eu ver aqui, ó. É verdade, Marga, uma transformista desconhecida da maioria do público. O povo da cultura conhece muito bem esse personagem da Lapa. Até que no Rio é mais forte, né? Não sei hoje, que a juventude conhece bem, mas é importante a gente trazer de volta, porque é uma personagem polêmica e necessária para você ver que tem essa questão da interseccionalidade, como eu comentei, porque como ela mesma se reconhece, ela é uma bicha preta, É, e uma coisa interessante também que eu já ouvi, especialmente quando eu fiz um curso chamado Gênero e Diversidade na Escola, que é o problema, desculpe, de lidar com a bicha barraqueira. Ou seja, qualquer pessoa pode ser barraqueira, bicha não. Então, você uhum, tem uma questão aí de uma... Você entra a questão da misoginia, que acaba tendo uma outra versão aí, que envolve especialmente a questão da bichinha ou daquela pessoa. Eu posso falar porque eu sou homossexual também, então tem aquela pessoa que é conhecida dessa forma, então por isso que muitas vezes elas são massacradas, desrespeitadas, e por mais que a gente tente conversar, o problema é o gênero, mas às vezes a gente aceita a mulher, desculpa, a mulher barraqueira, mas não aceita a bicha barraqueira. Então a gente uhum. tem essa questão também muito mal resolvida, e na área de educação isso é mais complicado ainda, que é um meio extremamente conservador. Aqui eu escolhi tudo, né? Tá. Vamos ver aqui mais um pouco. Aqui também eu tentar ver os que não estão assim, ó. A Fábia mandou para você, ó, parabéns aí, mandou umas carinhas. É, Doris, passeia no centro, onde fica o Teatro Municipal. Acho que o Teatro Municipal hoje é Cinelândia, né, o o Doris? Teatro Municipal na Cinelândia. Que é do lado, na verdade, é tudo coladinho, é uma praça onde fica a Cinelândia, e no final da Cinelândia fica o passeio, que liga até a Glória. E o Teatro Municipal Uhum. fica exatamente, que na verdade era um circuito, tinha a Biblioteca Nacional, agora tem o Centro Cultural da Justiça Social, tem a Câmara dos Vereadores, que é, se não me engano, é Palácio Pedro Ernesto, e antigamente existia o Palácio Monroe, que fechava aquele circuito todinho, e que foi demolido com a desculpa de que ali passaria a parte do metrô embaixo. E, infelizmente, sim, o palácio lindo, mas não existe mais. Sou excelente, amiga Margarete, todas as suas considerações e ricas pesquisas. A Elisaura comenta, que vida sofrida. Isso ainda falando de Madame Satã. É. Aí, chegou aqui Roberta Machado, parabéns pelo estudo, Margarete, um abraço. Robertinha. E o Ai, Roberto Silva, boa noite, Margarete, é, querida comunidade. Dedo no gostei, né, pessoal, falando do like, né? Mas, de ele qualquer é. forma, gostei. Aí também, a Elisólia, é verdade, eu creio que por conta de ser capoeirista, também sobreviveu, né? Eu assisti, inclusive, a uma série chamada Drag I Love You, uma série tailandesa, que não eram... Até comentamos quando o Takashi esteve aqui falando sobre séries BL, o Boys Love, falando de séries gays, uma produção tailandesa é muito rica nesse ponto, e uma das mulheres trans que participaram falou, não, eu fui lutadora de boxe. Então, ela deu um golpe no bandido lá, exatamente por conta da prática de boxe, né? Então, a gente até pode fazer a ponte aqui com a Madame Satã. Diga-se de passagem, também era uma pele mais escura do que a gente costuma ver nas séries tailandesas. Lilia Paz, viveu muito para as condições da época, com certeza. Viveu sim. Vou ver se um dia eu trago aqui a história de Zinga também, gente. Zinga tem uma história maravilhosa, Rainha de Angola. Nossa. Adorei conhecer a história dessa grande ícone da resistência.
Isso foi a Elisaura. Roberto, em São Paulo tem um nightclub chamado Ah, Madame é. Satã, não sei se funciona ainda. Essa fase de pandemia, eu acho que muitos clubes que sobreviveram a duras penas, porque, na verdade, nenhum deles recebeu o apoio do desgoverno. E aí, o E esse desgoverno era dá grande. direito. É. Ah, Elisaura, são os precursores do movimento LGBTQIA+. Pois é, eu fico meio. É uma coisa meio delicada. Eu acho que podemos chamar como ícones ou pessoas importantes para o século XX, mas se a gente for falar em precursores, a gente vai parar aí na história, mas isso é uma das coisas aí que a gente precisa ir com bastante. Mas também muitos antes, se a gente olhar bem antes da história, há 200, 300 anos, muitos também tinham medo, né, Uhum. de se identificar como LGBT, né? E também não tínhamos essa noção, tanto que essa noção de identidade de gênero só ficou evidente na década de 70, Uhum, 1970 para cá. Então, por isso que eu dei aquele toque aquela hora, porque a gente ainda tem que tomar cuidado, que a gente tem algumas coisas de falar em opção sexual, e a gente tem que tomar esse cuidado, porque é um uhum, termo que não cabe mais, e então a gente acaba tendo esse cuidado mesmo. Josi Negreiros, falando com o Roberto, com deixa eu ver aqui Roberto. agora. Jacira, interessante. Eu já conhecia o nome Madame Satã, mas não conhecia a história. Por isso que é interessante a gente trazer para cá, que tem um filme, mas o próprio filme é só um recorte. Uhum, E toda a vivência dela, a questão de ter ido para Ilha Grande, a entrevista no Pasquim, inclusive tem uma passagem muito interessante quando ele fala que matava, né? Não, eu não matei, eu fiz o furo, Deus é que matou. Então, é interessante, né? Que é a percepção, que é uma defesa interna dela para poder sobreviver. Até porque era, desculpa, é tipo Velho Oeste, matar ou morrer. Então, é hoje, assim, você ter uma Pablo Vittar, você ter uma Glória Groove, que não se apresentam como mulheres trans, mas passam essa ideia de trans. Você ter a Sarah York, no 247, apesar de não termos alguém na televisão hoje, por exemplo, apresentando um jornal, como tem na China. Então, ele fala, a China é homofóbica, ó, tem uma trans apresentando um telejornal na China, que nós não temos. A Sayok chegou a apresentar os Estudos das 11 de uma época, mas agora tem um programa jornalístico uhum, no 247, e temos outras pessoas, Rita Von Hunt, tem aquela, não lembro agora se eu às vezes confundo, tem que é a TP Drag, tem também a Doutora Drag, que é ah, é. eu sempre confundo as duas, se eu for lembrar O da pessoa, por canal você. dela é Doutora Drag, É, que tem que Rita ela Von sempre Hunt tá e tem a... maquiada, né? Uhum. Uhum, Então, essas pessoas têm a oportunidade, isso não teria condições de acontecer antes, e isso é uma das coisas também. Elisaura, a caridade que nosso mestre Jesus ensinou, elas praticavam. Com certeza, gente, é uma forma de defesa também, né? Maria Tereza Carvalho Soares, boa ah, noite. até Margarete, que maravilha, que bom vê-la fazendo o que gosta, parabéns. Aí, Kelly a Silva Kelly. Lula, boa noite, meus queridos amigos. A Kelly é lá da 247. É muito bom te ter Sempre aqui, tá lá no Kelly. chat comigo, com o Roberto, com a Elisaura. No Giro das Onze eu não estou podendo participar. Já não conseguia, porque na verdade eu gostava de assistir. Eu já estou fazendo milhares de coisas. E agora, com horário de trabalho, fica mais difícil. Elisa, que horror, aposto que foi violentada por um que se achava macho. Sim, eles se acham, e o que é pior, Uhum, continuam fazendo muitas vítimas. Muitas vítimas. No meu canal LGBT, não, Drops LGBT, o que mais tem é covardia contra mulheres, contra crianças, praticadas por esses que se acham machos. Então, essa é. questão da misoginia é envolvida também. Aí a Elisa confirmando exatamente. Lilian Rangel, verdade, algumas pessoas amam colocar outras em caixinhas, aquela questão da definição Uhum. de se colocar como homem, quer dizer, despertar o lado macho, o lado, digamos, feminino, isso também é uma coisa bastante delicada. E ela estava comentando triste, a Lília também mostrando um choro aqui, acho que é a questão da morte da Marcha, Ah, tá. aqui para Kelly. Uh, Josi, bem assim, nossa sociedade é hipócrita, usa de rótulos para situar pessoas no mundo de limite delas. Sim, esse é um outro problema, que é a imposição desses limites. O Roberto até está trazendo uma novidade aqui, gente. O Marreco foi impedido agora. Super notícia.
Bom saber disso. Então, eu vou parar essa dieta Ah, aqui. eu até esqueci de comentar com relação a Madame Satã, porque na Fundação Palmares, o presidente da Fundação Palmares, ele havia tiraram algumas obras, né, de alguns escritores negros brasileiros. E uma das retiradas com relação assim, a artistas consagrados foi de Madame Satã. Até a BBC Brasil escreveu um artigo explicando, né, com relação a esse preconceito, né, de que o Sérgio Uhum. Camargo havia cometido. Nossa, é uma lástima essa situação toda, e o que mais dói, que tudo que ele fala vira notícia. É doloroso. Uhum. É uma pessoa que não mereceria o espaço que ele recebeu. A Josi. Maga, querida, Felipe, preciso entrar numa live do meu sindicato daqui a pouco. Também importante para a nossa categoria. Sim, aí depois você pega o finalzinho e depois comenta com a gente. E se puder, a gente compartilhe também. A gente precisa vencer a guerra dos algoritmos. Lisaura, temos que eleger mais representantes da comunidade LGBTQIA+. Devia ter um percentual de representação nas câmaras e assembleias. Vamos ver, já foi difícil para ter mulheres e pretas, e a gente precisa ir para assim, ver caminhos. Eu não sei, um dia eu vou tentar ver como é que funciona a democracia cubana, a democracia chinesa, que parece que tem uma participação popular muito maior, até coreana, norte-coreana, não a sul-coreana, tem uma participação popular muito maior do que a nossa é o que manda o poder financeiro. Então, esse é o grande problema, e é por isso que a gente vê o fato de a extrema-esquerda não ter representatividade nenhuma. E como não tem dinheiro, vai contando no boca a boca, muitas vezes não consegue. Aí acaba um poder financeiro se superando aí. Gilson. A morte das travestis são subnotificadas. Em geral, os institutos médicos legais, as delegacias, não tipificam o ocorrido, ou seja, não dão a causa da morte como preconceito, transfobia, etc. Isso é uma coisa também bastante delicada, porque não tem esse espaço na hora de preencher, e é uma luta hoje, digamos assim, tirar do armário ou das gavetas e mostrar esses assassinatos. E uma coisa também triste, que é uma coisa da nossa grande mídia. Fulano disse que, aquela coisa de tentar atribuir, tipo assim, Margareth disse isso, Felipe disse aquilo, e não o fato em si. Por exemplo, vamos pegar um caso que aconteceu a semana passada, até me solidarizei com ela também, que foi uma mulher trans que foi ao show com o namorado e chegou lá, ela foi agredida, e o namorado também. E a pessoa que filmou bate, mata que é travesti. Aí vem o Globo, vem o Globo e diz que fulano disse que foi. Pelo amor de Deus, gente. Aí tá demais, né? Tem uma filmagem com o cara falando aqui, você disse que... Não dá, né, gente? Então, tem umas coisas que a nossa mídia, assim, tem muita coisa que o Globo divulga, mas, de vez em quando, eu vejo umas coisas assim bizarras, como, por exemplo, se o cara é preto é traficante, se o cara é branco é estudante, é advogado, nunca é traficante, mas você mesmo sendo preso por tráfico de drogas. Então, você tem também essa questão muito mal resolvida na nossa mídia. Não só na nossa polícia, mas na nossa mídia também. Josi, quero deixar meu abraço, meus parabéns, e espero te ver outras vezes no Paz e Bem. Beijo no coração. Também espero. E você também, Josi. Um abraço para todos os amigos aqui presentes também. Isaura, né, batendo palmas, já foi finalzinho da exposição. A Roberto, isso mesmo. Aí, flores, estrelas. Elisaura, adorei. Aqui foi a Lili Paz, perdão. É um bom poder ter um estudo como esse. Ana Abrão, parabéns, Margarete, excelente exposição. A Ana também, ela é da nossa área, da Letras. Que legal. Vamos fazer, ela acabou de lançar um livro sobre Graciliano Ramos. Uau, barato. Vamos tentar, de repente, juntar esse pessoal aqui para vir também, a gente aproveitar esse espaço para a gente falar desses temas também. Já está convidado. Lili Paz, adorei conhecer a história, a ideia do seu trabalho, dela e seu trabalho. Sueli, maravilhoso, Margareth, queremos ouvir e vê-la muito, muito mais e sempre.
A Roberta, que a gente comentou da Sara, né? Sara é ótima. Mas um dia vamos ver se sai a Sara aqui também, gente. E a gente tem que mandar um e-mail para ela, uma mensagem. Já Eu pensou até no ela e a Instagram. Meg? Uhum. Eu tenho no Instagram, mas eu não tenho essa intimidade, né, para trazer as pessoas assim. Gratidão, Kátia Joque falando aqui. Elisaura, muito bem. Roberto, emocionante mesmo. O Lilian Rangel, Roberto, meus o parabéns. Roberto tem contato com a Sara. Eu vou falar com ele. Tranquilo. Tem aquele amigo indígena também, né? Vamos ver se a gente também Ah, monta é. um esquema para ele vir. Na Tércia Na Tess. Silvestre, muito legal. Elisaura, gratidão. Leonardo, nosso amigo de Sejus aí também, boa noite a todas, todos e todes. Marcos Faria, Meu obrigado, vizinho. Margarete. Gente, eu estou adorando essa chuva de mensagens. Que coitada, a Margarete tem que ir para a cama daqui a pouco, gente. Também vamos ver aqui. Na Tércia, parabéns, pessoal. Parabéns, Margarete, querida. Beijo. Gilson, a realidade não esconde o saber. Obrigado, Margarete Felipe. Kelly Lula, Silva Lula, Margarete, beijos, linda. Lili Paz, boa noite, adorei. Lisaura, pedindo like, pedindo gostei. Jacira, gratidão, excelente estudo e grande esclarecimento. Roberto Silva, sempre. Doris, Margarete, querida, muito bom. Muitas colocações para reflexão, despertamento de muitos. Márcia, muito bom seu estudo, Margarete. Obrigada por compartilhar. Doris, muito obrigada, beijo para vocês dois. Felipe, quando vier a Friburgo, avisa para nos encontrarmos. Sim, vamos depois entrar em contato aí. Eu não sei se ela está em algum grupo do Sejus, mas vamos combinar direitinho. Leonardo, que bom ver uma parte de um ponto bacana, Felipe, da Margarete Gates. Kelly, por isso estamos na mesma situação de calamidade governamental, com certeza. Roberto, eu, Kelly, Elisângela, Margarete, vamos falar com a Sara. Pode deixar. Sim, depende de vocês também. Vamos tentar fazer um tema para a gente conversar aqui, fazer um bate-papo legal aqui também, como a gente fez no Dia Internacional da Mulher também. Bom, gente, lembrando que nós somos o canal Paz e Bem. A gente tem sempre a programação. Quem ainda não é inscrito, convite para se inscrever, participar da programação. Daqui a pouco eu estarei no Sejus. A gente vai está fazendo um estudo do livro Espiritismo, Sociedade e Política, um livro muito legal que trata de assuntos pertinentes. Teríamos uma presença ilustre hoje, vamos ter a minha presença ali falando do tema em questão, que envolve. A gente me fugiu agora, mas de qualquer forma sobre a questão do trabalho, exploração ou evolução. E amanhã teremos Paz e Bem. A Carla Pavão falando até de um tema muito pertinente ao catolicismo, que é Espírito Santo, baseado no artigo do Leonardo Boff, e às 6h30 estarei falando de fantasmas. Você tem medo de fantasmas? Muita gente tem, mas a gente tenta não ter tanto medo assim. E no mais, agradecer a Margarete pela disponibilidade que ela teve de estar a essa hora, que já é madrugada lá, né, Margarete? Já Uhum. são quase 1 hora. Pois é. Mas Então, eu que gente, agradeço o convite. Para mim foi muito especial. e para a gente também, porque a gente já feito esse debate dentro do Sejus, num grupo que a gente tem chamado Diversidades. Temos o grupo também Quilombo Espírita, em que a gente trabalha a questão étnico-racial, a questão da diversidade, que a gente trabalha as questões envolvendo a comunidade LGBTQIA+, e isso a gente traz aqui para mim, para cá, dentro das nossas possibilidades. Então, só para a gente se despedir, olha só, o Roberto já estava falando aqui com relação ao tema de amanhã, e a Sueli mandando o seu carinho para a gente também. Então, no mais, aqui, Margarete, só resta agradecer. Deixa para você as palavras finais, para a gente poder se despedir e você finalmente poder descansar um pouquinho. Eu agradeço esse espaço, né, ao Paz e Bem, ao Mauro Lopes, e a você, Felipe, meu amigo querido, que a gente possa se encontrar diversas vezes e sempre estarmos tecendo, né, novos fios para que venham coisas melhores. E agradeço a todos esses meus amigos que vieram aqui, participaram comigo, vibrando e me enviando energias boas para que a gente pudesse compartilhar tantos saberes e falar sobre essas pessoas que foram importantes para a nossa história e a história de tantas outras pessoas. Com certeza. E fica aqui o convite. Para a semana que vem estamos aqui com um outro tema e até a próxima.
Então, para ti, Até. Margarete, para todo mundo, um forte abraço e um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Até breve, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.